Esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Nosso objetivo é abordar o que nós jovens gostaríamos de saber sobre esses grandes nomes, além de, claro, aproximar as pessoas com maior experiência dos jovens oftalmos. Eu sou Clara Castro, residente de oftalmologia no Rio de Janeiro. E eu sou a Carolina Ilgert, fellow de retina em São Paulo, e nesse episódio teremos o prazer de conversar com dois convidados que pessoalmente admiramos muito, Dr. Eduardo Novaes e Dr. Emerson Badaró. Ambos são especialistas em retina clínica e cirúrgica pela Escola Paulista de Medicina, têm doutorado também pela escola e pós-doutorado pela Tufts University. Além de brilhantes retinólogos e pesquisadores, alcançaram uma posição de impacto no ensino em retina, empreendendo e inovando através do Orbit Ophthalmo Learning, onde ajudam jovens oftalmologistas a se atualizarem, explorarem e entenderem a complexidade da avaliação multimodal da retina, junto com os doutores Felipe Lucato, Luiz Roisman e Ricardo Leitão Guerra. Estamos muito felizes por termos vocês aqui conosco. Bem-vindos. Obrigado, Carol. Obrigado, Clarinha. Sabe que é uma honra imensa poder participar desse podcast. Pessoalmente, eu conheço vocês dois, eu tenho um carinho enorme, uma admiração muito grande, não só por vocês, mas também pela sua mãe, Clarinha, e pelos seus pais, Carol. Obrigado pelo convite. Muito legal, gente. Obrigado por estar aqui, a oportunidade de a gente poder conversar. Eu acho que todo local que a gente puder aproximar laços entre os oftalmologistas são espaços importantes. Eu fico feliz que a SBO resolveu abrir esse espaço, não só da SBO aproximar dos oftalmologistas como todos, mas também de ter esse podcast SBO Jovem também, que eu acho bem relevante, bem importante, essa aproximação entre a classe oftalmológica mesmo. Então, e obrigado por ter convidado a gente para participar aqui. É um enorme prazer para a gente. Ai, que isso. Eu que estou muito honrada de ter vocês aqui com a gente. Eu aprendo muito com o trabalho de vocês no Orbit. E eu amo a maneira leve que vocês abordam qualquer assunto. Então, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom. A gente já deu uma pincelada sobre a formação de vocês, mas eu queria que vocês dessem mais detalhes do caminho que trilharam na formação, destacando principalmente o que vocês acham que fizeram a diferença para vocês chegarem nessa posição que estão hoje, né? Super de destaques e ainda muito jovens, né? Quer começar, Edu? Pode começar, Badaró. Você primeiro. Eu sou mais velho que você, né? Eu vou antes, né? Pouca coisa, mas pode ir. Então. Assim, eu acho que eu vou dividir essa pergunta em duas, né? Assim, a gente tem uma formação acadêmica forte, realmente é uma formação acadêmica bem solidificada, em instituições grandes e tudo. Eu acho que isso é super relevante, eu tenho o maior orgulho de ter essa formação e tudo, mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente pensar numa formação que tem aplicação de um conhecimento realmente gerado que possa gerar frutos em prol do atendimento do paciente, sabe? É uma coisa que eu prezo sempre. Assim, a gente tem que aprender, a gente tem que se titular, mas além disso a gente tem que aplicar aquilo ali, aquele conhecimento em prol dos nossos amigos, dos nossos pacientes e tudo. Então eu sempre penso que o conhecimento ele tem que ser, não pode ser um conhecimento estéril, né? Ele tem que ser um conhecimento que gera frutos e que é passado para frente. Isso é uma premissa para mim, sabe? Eu acho que quando a gente faz desse jeito, a coisa acaba fluindo de uma maneira muito mais fácil. Quando você consegue imaginar qual é a aplicação daquilo que você está estudando, qual é o objetivo principal daquilo que você está aprendendo, você acaba levando a coisa com muito mais leveza, né? Eu acabei tendo a oportunidade, eu e a Edu, a gente acabou se conhecendo há um tempão atrás, lá encurtando as histórias longas, né? Mas enfim, a gente acabou se conhecendo dentro de um Endes de Porto Rico, durante um curso de oftalmologia que a gente foi fazer lá. A partir dali a gente ficou super amigo e acabou que nossa carreira assim, migrou, né? Colou uma na outra, a gente está junto, amigão, desde então, fazendo coisas muito parecidas desde isso. Se interromper aqui, quando eu escrevi a descrição da formação de vocês, a Carol até perguntou, ué, mas eles têm a mesma formação? Eu pesquisei, é exatamente igual. A gente foi fazendo coisa, um foi ajudando o outro, um foi tendo ideia, foi passando para o outro, e aí a gente acaba, até hoje a gente se ajuda do mesmo jeito. Então eu acho que isso é uma coisa importantíssima, né? Você está em instituições fortes, pensando em aprender de verdade, com aplicabilidade prática e junto com amigos, eu acho que o negócio explode, assim, o conhecimento explode e aí a gente acaba gerando frutos muito grandes por causa disso daí. O que você completaria aí, Edu? Então, eu vou complementar porque eu acho que o que eu vou dizer talvez sirva de uma coisa muito importante porque foi o que me ajudou.
Eu acho que, como o Badaró falou, a gente tem uma formação em instituições muito grandes, mas eu acho que mais importante, tão importante quanto, muitas vezes mais importante, é o quanto você se dá na sua formação, independente de onde você estiver. E eu vou dizer pelo seguinte, quando você começa a andar com pessoas que você admira, isso não é jargão nem nada não. Você acaba tendo aquela vontade e curiosidade de melhorar cada vez mais. E aí, sobre o curso de Porto Rico, né, que é o curso de oftalmologia básica, bem conhecido, onde eu conheci o Badaró, lá eu vi como o pessoal da Escola Paulista tinha um conhecimento e aplicava aquilo de uma forma muito leve. E eu falei assim, cara, eu quero ser igual a eles. Então eu vi pessoas que na minha percepção estavam bem à frente do conhecimento onde eu estava, e isso me fez querer correr atrás. Foi aí que eu decidi, eu falei assim, cara, eu quero fazer a mesma formação que eles. E aí foi quando eu consegui estudar e passar para a Escola Paulista. Então acho que mais importante do que aonde você está é aonde você quer chegar com o que você tem. Tá? Porque já fui professor de alguns alunos em fellow, residência, e o que eu percebo é que independente da instituição que você está, eu tive alunos enquanto eu estava lá em Boston, eu tive alunos na Escola Paulista, tive alunos no Rio de Janeiro, independente de onde você estiver, os alunos que mostravam mais interesse eram os que mais cresciam, independente da instituição. Então, isso é uma mensagem que eu acho muito importante. Isso dito, né, eu e o Badaró, uma coisa que ajudou muito a gente foi que a gente estava sempre querendo ir para fora da caixa, né? A gente teve a nossa residência, depois da residência que a gente fez o fellow, a gente quis ir para fora, então a gente aprendeu coisas, nem que o período seja pequeno, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, você aprende muita coisa que talvez você não aprenderia. Tá? Então é muito legal você pensar fora da caixa e você buscar, independente da idade que você estiver. Isso de pensar fora da caixa, eu acho muito bom. Foi aí que veio também a ideia de empreender com Orbit? O hábito ele acaba nascendo naturalmente, sabe? Eu lembro, eu tava mexendo nos nossos grupos outro dia, nem te contei essa, né? Fica aqui até passando aqui a informação ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu tava mexendo nos meus grupos de WhatsApp aqui outro dia e achei os primórdios do Orbit, né? Eu achei um grupo de WhatsApp que eu conversei com você e com o Royce, mas achei um grupo de WhatsApp que eu conversei com a Ju e com o Felipe lá de Salvador, e eu comecei a juntar os grupos e eu fui vendo que a gente já estava com essa ideia formigando aqui dentro da nossa cabeça, a gente já estava pensando nisso há um tempo. E aí um dia a gente juntou e falou, gente, por que esse negócio ainda não nasceu? Foi num churrasco que a gente fez na casa do Edu, a gente falou, esse negócio tem que nascer, porque, poxa, a gente estuda, a gente é bem intencionado, a gente tem vontade de passar para frente, a gente está com tudo, a gente está atualizado. Poxa, deve ter mais gente também que quer a mesma coisa que a gente. Tem mais gente querendo aprender igual a gente está aprendendo e não tem tempo de estudar. Por que a gente não divide aqui umas tarefas, cada um começa a fazer uma coisa diferente? E aí acabou que isso foi virando profissão, né? A coisa começou ali de uma forma mais orgânica, de uma necessidade que a gente tinha de aprender um pouco, porque eu não tinha tempo de estudar tudo que eu queria aprender. Eu fui juntando com o Edu para aprender um pouco com ele juntando com o Rosmo, com o Ricardo, e por aí foi, com o Felipe. E aí a coisa foi acontecendo naturalmente. E aí eu acho que na hora que a gente viu, a Orbit nasceu, né? Na hora que a gente viu, a gente já estava fazendo do jeito que a gente achava que deveria ser. E a coisa foi acontecendo naturalmente mesmo, pensando naturalmente fora da caixa. Então, pensando que a avaliação multimodal é uma parte enorme da oftalmologia, e da retina então nem se fala, sabemos bem que durante a formação a interpretação dos exames naturalmente gera uma insegurança grande, principalmente considerando a quantidade de informações importantes que os biomarcadores nos dão. E com o sucesso do Orbit, em meio a tudo isso, eu tenho muita curiosidade em saber o que vocês acham que diferencia um curso que realmente eleva o raciocínio de um curso apenas informativo? Carol, essa pergunta é muito boa. Eu acho que o que vai elevar a qualidade do curso é se aquela informação que está sendo entregue, ela pode ser aplicada de uma forma prática. A nossa essência é a gente pegar uma informação que ela pode até mesmo ser complexa, mas a gente transformá-la de uma forma prática para a gente conseguir no dia seguinte já aplicar para tratar o paciente da melhor forma. Então eu acho que é isso que a gente faz. E como é que a gente faz isso? A gente tenta tirar as nossas dúvidas.
Porque como nós também atendemos e tratamos pacientes, a gente quer o melhor para o nosso paciente, a gente vai em busca do que aquilo pode ser melhor para ele. E a partir do momento que a gente entende que se a gente utilizar a multimodalidade, né, a gente aplicar uma OCT junto com uma angio-OCT, junto com uma autofluorescência, junto com uma retinografia, junto com a história clínica do paciente, a gente vai tratar ele da melhor forma, então vamos montar um programa de treinamento onde a gente vai conseguir mostrar para as outras pessoas como fazer isso de uma forma prática. É isso que a gente pensa. Eu penso igual, eu acho que é isso aí. A gente não vai esquecer as bases da oftalmologia em momento algum, elas são super importantes, mas no final das contas o que a gente quer saber é como usar aquele conhecimento em prol dos nossos pacientes. Então, tudo que a gente faz na Orbit, tudo tem que passar por um crivo, aplicabilidade prática. E aí quando a gente entra com essa linha de raciocínio, a gente vai simplificando coisas que são muito complexas até o ponto delas ficarem mais intuitivas para quem estiver assistindo ali. Porque não adianta nada entregar uma informação extremamente complexa, uma coisa realmente difícil, e ficar no nível do difícil. Se a gente não descer o nível até o ponto de virar prático, de ficar uma coisa que você olha um exame de um paciente e já bate um clique, ou que você está conversando com o paciente, ele te passa uma informação e você já sabe o que fazer, ou você olha um exame de multimodalidade, você olha aquele conjunto de exames e automaticamente você já lembra o que tem que fazer. Se a gente não conseguir levar para esse nível de praticidade, eu acho que o nosso conteúdo estaria fraco. Então, se a gente não conseguir passar por esse crivo da praticidade, a gente nem lança o conteúdo, a gente não divulga, enfim. A gente não passa para frente, porque se não for assim, ele não é relevante. E aí, na hora que a gente joga com o conteúdo de praticidade na cabeça, a gente tem que pensar em epidemiologia. Achei muito interessante que vocês conseguiram ligar bem isso da essência do Orbit ao lugar onde vocês se conheceram, né? Porque, como vocês falaram, quando a gente começa a discutir com as pessoas que estão em formação, só as informações que estão na crista da onda, no topo, às vezes essa informação pode não fazer muito sentido se você não tem de fato a base, né? E aí vem realmente a importância de uma base bem sólida. E eu concordo 100% sobre esse impacto realmente no social, né? Em como alcançar e impactar a maior parte dos oftalmologistas. E tem uma frase que eu acho boa, que eles falam, para você ter sucesso, você precisa encontrar um nicho e virar um expert. Mas você não precisa ser um expert em tudo, né? Você precisa encontrar um nicho e se desenvolver nisso. E, claro, vocês dois já estão aí incrivelmente avançados não só na retina, mas no ensino. Esse nicho da praticidade, esse gap que estava faltando, vocês conseguirem explorar tão bem como estão explorando, realmente E Carol, eu concordo exatamente com o que você falou. A gente não precisa virar expert em nichos extremamente complexos, não. Você pode virar um expert em retinopatia diabética. É uma doença comum, é uma doença que tem várias outras pessoas que estão nesse nicho, existem vários outros experts no assunto, mas se você se posiciona como um expert em retinopatia diabética, você já tem muito paciente para tratar. Já tem muito. E eu te falo que assim, a gente na vida real é muito diferente da vida acadêmica, estudantil, universidade grande e tal, né? Quando eu saí da residência do Fellow, eu achava assim, nossa, vou tratar todos os pacientes, todas as coisas que chegarem de retina, né? Poxa, é uma especialidade só, quer dizer, uma subespecialidade da oftalmologia. Eu vou tratar tudo que chegar de retina, né? O dia chegou um retinoblastoma para mim. Uns 3 anos depois que eu acabei o Fellow, assim, chegou um retinoblastoma. Gente, você acha que eu sei o que tem que fazer no retinoblastoma? Eu não faço esse tipo de tratamento mais. A hora que chegou ali, eu falei, e agora? Porque você tem que decidir. Vai nuclear, vai fazer bracterapia, como que você vai tratar esse paciente? Vai fazer a embolização intraarterial, embolização não é, vai fazer quimioterapia intraarterial. O que você vai fazer com esse paciente? Eu olhei para aquilo e falei, não é para mim. Não era para mim mais naquele momento. Em algum momento fez sentido lá atrás eu ter aprendido, mas hoje, quando chegou um outro dia para mim de novo. A hora que chegou, eu já passei a bola na hora. Tem 2 semanas que chegou um paciente. Chegou, eu já passei a bola na hora, porque não dá para saber tudo, não dá para aprender tudo, e é natural a gente acaba passando para frente as coisas que não são as coisas do nosso cotidiano. Retinoblastoma definitivamente não é do meu cotidiano, mas definitivamente é do cotidiano de outra pessoa. Então, que bom que essa pessoa vai poder prestar esse atendimento para o paciente da forma adequada. Quando você entende isso, Badaró, na verdade você está ajudando o paciente, porque às vezes você vai, entre aspas, cozinhar o paciente,
quando ele poderia ter uma chance de melhorar com outro especialista, né? Porque você sabe, né, principalmente quando vocês, né, que tiveram essa formação tão sólida e tal, você sabe o que é você estar com o especialista, a pessoa que melhor vai tratar o paciente. E no fim do dia é isso que você quer para o seu paciente, né? Você quer entender a complexidade, tratar na complexidade que te compete, né? Mas acho que saber encaminhar é... Isso que a gente tá falando de retina, mas a gente não tá nem entrando em retina cirúrgica e clínica, que também são outros mundos, né? Realmente é bem diferente. Agora, voltando um pouquinho para o que você estava falando sobre aplicabilidade e praticidade, que dicas vocês dariam para um jovem quando ele pega um artigo científico? Como ele deve ler esse artigo científico? O que procurar, o que analisar? Um jovem, né? Assim, da idade de vocês, assim? Digamos, um residente, um fellow, que... Eu tenho uma dica muito importante. Você vai ler um artigo hoje em dia, olha a metodologia, olha a parte inicial dele. Não leia só o resumo, não leia só a conclusão. O início e o fim do artigo são as coisas mais importantes. Mas isso é para aplicabilidade do vida real. Para aprender, o meio do artigo é muito importante também. E vocês têm que parar para ver, para ter senso crítico. Onde você vai aprender a ter senso crítico se aquele artigo foi bom ou não, é na metodologia do artigo. Então é ali que vocês têm que parar para ter noção se aquele artigo foi bem escrito, se ele tem sentido, se aquela população do estudo é a população que faz sentido na sua população de atendimento. Por exemplo, a gente vai avaliar um estudo que foi feito com uma população de asiáticos lá no Japão. Claro que ele vai ter uma aplicabilidade prática aqui, mas é muito limitado em relação a se você pensar a casuística da população brasileira. Então você tem que olhar a metodologia, qual foi o acompanhamento, qual foi a medicação, qual foi o intervalo, ver se aquela coisa ele faz sentido para a nossa aplicabilidade, né? Que muitas vezes não faz. Existem muitos artigos muito bons, mas existem artigos também que não são tão bons assim. E é ali na meiuca, no meio, que aquela coisa é chata de ver, que dá trabalho, que é ali que você vai se diferenciar, assim, como um leitor atento ou um leitor que só engole o que está vindo de fora e sem senso crítico nenhum. É isso que eu ia falar, de senso crítico. Até para você saber se a conclusão faz sentido, também buscar ideias para as suas próprias perguntas. Acho que na metodologia, que a gente consegue ali. Diga, Edu. E uma coisa importante é, assim, você sempre vai achar a resposta que eventualmente você está procurando e a que você não está procurando. A internet, ela aceita muita coisa, tá? E dependendo de qual revista científica você está avaliando, você está lendo o artigo, essa revista também pode aceitar muita coisa, às vezes coisas que não têm uma procedência tão legal. Então, o que eu acho importante tenta procurar artigos científicos de revistas com fator de impacto mais alto, que são revistas que elas vão ter uma revisão em par com pessoas que estão levando isso realmente a sério, que não existe nenhum viés também no estudo, por exemplo. A gente tem muitas vezes medicações sendo testadas em estudos onde a metodologia é duvidosa, tem um apoio da indústria que produz aquela medicação, então você tem que tomar cuidado com tudo isso. E é claro, isso vai vindo com o tempo, né? Tipo, não é tão fácil você saber, não, tá ótimo, peguei essa receita de bolo que o Badaró deu, que o Edu deu, e agora estou pronto para desbravar o mundo. Você vai vendo isso com o tempo, né? E eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, para entender, já que vocês se atualizam a todo momento, como que vocês se atualizam? Assim, vocês procuram um caso da prática de vocês? Vocês têm uma rotina de atualização? Além do Orbit, como que vocês se atualizam? Até para buscar material para levar, né, para o Orbit. Então, a gente tem... Quer responder, Badaró? Pode falar. A gente tem... Bem, como é que a gente faz? Primeiro, uma coisa fundamental que o Badaró falou. Tem que ser uma coisa que a gente vai conseguir aplicar. Por exemplo, eu não vou ficar procurando sobre doença XYZ que eu acho que não vai ter muito impacto na vida do paciente. Eu acho que a primeira coisa é essa. E outra coisa é justamente isso. Muitas vezes eu procuro artigo no PubMed. Tá? Agora, é muito importante você escolher congressos relevantes para você ir, pelo menos 1 ou 2 congressos relevantes da sua especialidade por ano, tá? Porque lá, muitas vezes, eles vão trazer a informação
de uma forma concisa, tá? Que você talvez não vá conseguir se aprofundar muito, mas pelo menos vai despertar aquela curiosidade em você de querer saber o que é aquilo. E aí você pega essa informação e você vai buscar se aprofundar mais quando você chegar em casa. Por exemplo, um artigo, alguém falou lá sobre um estudo pivotal de DMRI. Você não conseguiu pegar muita informação. Depois você vai para casa e você procura sobre aquele estudo e assim vai. É uma forma. Eu vou contar um pouco do que eu faço, né? Eu tenho na minha cabeça que eu tenho que ter dentro da minha rotina um congresso e um curso novo por semestre. Boto ali o PubMed para me mandar os artigos que sejam relevantes de algumas doenças que eu já tenho interesse. E quando aparece algum caso específico, eu vejo que apareceu algum assunto diferente, aí eu vou ativamente ao PubMed procurar alguma coisa ali. O congresso ele é bom porque é a hora que você tem para encontrar com as pessoas, é a hora que você tem para bater aquela conversa de corredor, é a hora que você tem para aprender um pouco sobre experiência de outras pessoas que estão trabalhando em outros locais do país. Então ali você consegue aprender sobre novos equipamentos que existem, o que dá certo na mão dos outros, naquela conversa de corredor, não é aquela conversa de palco, mas aquela conversa de corredor, você consegue descobrir o que dá certo, o que não dá. Você começa a descobrir o que você tem de perspectiva, às vezes, por exemplo, de saúde suplementar, o que a operadora de outro local está conseguindo liberar, o que você não está conseguindo usar. Então, é uma forma que você tem de atualizar os seus tratamentos também. O curso é uma forma que você tem de compilar um conteúdo muito denso em um período muito curto de tempo. Então, você poupa muito tempo à medida que você faz um curso que alguém tenha disponibilizado para você. E isso vale tanto para curso da oftalmologia, propriamente dito, ou outros cursos diferentes também. Eu acho que curso ajuda muito a poupar tempo. Esses artigos, quando você manda o PubMed, você pode configurar ali as coisas que você tem interesse, então você não precisa ficar procurando toda hora, porque é impossível entrar no PubMed todo dia, ou enfim, com uma frequência muito grande. Aí ele já te manda de acordo com os termos que você tem interesse. E assim, lembrar de estudar. Quando aparecer um caso diferente, parar, ler, tentar estudar um pouquinho melhor o que tem de opção ali de tratamento, o que você pode pensar, às vezes, de um exame novo que surgiu. Enfim, atualizar sobre algumas coisas que tenham aparecido ali. E o grupo de WhatsApp com pessoas ajuda muito, né? Você ter a oportunidade de mandar uma mensagem num grupo de WhatsApp hoje em dia, que não existia no passado, né? Na nossa época não tinha, né, Edu? A gente mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp e descobrir, às vezes, uma coisa diferente é muito bom. E mandar imagem. Oi? Mandar imagem, discutir a imagem já no grupo. E assim, dependendo de quem tá nesse grupo, pode ser até um grupo de amigos onde você vai mandar foto do pessoal, vamos chamar o pessoal para sair para beber, para conversar, não sei o quê. Mas nesse mesmo grupo, você vai discutir. A gente tem um grupo dos ex-fellows da Escola Paulista de Medicina, que tem um monte de brincadeira, de piada e etc. Mas é impressionante como é que a gente aprende naquele grupo de WhatsApp. Eu acho isso muito bom. E essa é uma coisa boa para atualizar. Eu penso nessas coisas aí. Essa semana chegou um caso para mim de uma síndrome de Refson. Nossa. Pois é, né? Assim, não chega para mim isso todo dia. Não sei se para vocês chega, assim. Mas aí, o que eu fiz? Sentei e fui estudar sobre a tal síndrome lá. Ela é uma síndrome que o paciente tinha retinose pigmentária. Ele já tinha esse diagnóstico. Aí eu fui estudar sobre a síndrome, atualizar. E que eu estava te falando a hora que o caso chega, é uma grande oportunidade de fixar aquele conteúdo também, né? Então é uma forma que eu vejo a mais também de poder aprender mais. E agora uma pergunta um pouco bem prática, assim. Se chega um caso, assim, que você, nossa, não sei nem por onde começar, ou até sei, mas o que você fala para o paciente? Olha, assim, a gente tem algumas opções, né? Assim, primeiro, não sei se você quer dizer assim, no intraconsulta, na hora da consulta? Isso, uhum. Na hora da consulta você tem que dilatar, né? Isso é uma grande coisa que a gente pode fazer na oftalmologia. Nossa, muito isso. Senhora, fica dilatando lá, pesquisa, manda nos grupos. Você tem essa oportunidade, né? Assim, é uma coisa muito boa que a gente pode fazer. Você vai lá dilatar e você vai ver o tamanho do problema que você tem que resolver. É uma síndrome que é um acompanhamento crônico, né? Eu não tenho o que fazer, é uma coisa. Agora tirando essa parte da brincadeira, eu acho que a gente tem que pensar sobre a maleficiência, sabe? Onde o paciente vai estar mais bem tratado. Tem hora que tem que abrir o jogo mesmo e falar, olha, não tenho experiência com esse assunto, tô te passando aqui pro fulano, quem sabe ele vai te tratar melhor. Isso aconteceu hoje comigo, tá? Chegou uma paciente para mim com uma queixa bem inespecífica, um sintoma que eu não estava conseguindo topografar a lesão dela, onde estava a queixa dela de acordo com o sintoma com os exames que ela estava me mostrando. Eu falei, fulana, numa boa, até onde eu consigo ir aqui.
Se não melhorar com esses exames, se não aparecer com esses exames aqui, eu vou te pedir para ir no outro médico. E a pessoa entendeu super bem, assim, porque isso é uma coisa que eu acho que acontece muito quando a gente vai ficando mais maduro, né, Edu? À medida que você sabe muita coisa, você fica tranquilo em saber que você não sabe outras também. Você fica tranquilo em falar assim, essa aqui eu não sei, eu preciso passar para alguém que sabe melhor do que eu. Esse paciente vai ficar mais bem cuidado se for para a mão do fulano. E abrir o jogo. Quando isso acontece também, se você abre o jogo, o paciente dificilmente leva de uma forma ruim. Pelo contrário, geralmente eles levam pelo lado bom. Eles ficam felizes pela honestidade e por você ter conseguido levar ele para uma pessoa que realmente vai entregar um resultado melhor para ele. Agora, uma coisa, Carol, que eu acho que ajuda também a você não comer mosca, né? É você ter uma metodologia de avaliação do paciente. Não é incomum, né? Às vezes, quando eu estava com algum aluno e o aluno chegava para mim e fala assim: Edu, olha só, esse paciente no fundo de olho, o nervo está um pouquinho esquisito. E aí eu perguntava para ele assim: e o reflexo pupilar? Você chegou a ver se tinha defeito pupilar aferente relativo? Assim, não, já dilatei, não vi. Então, a partir do momento que você desenha etapas, às vezes te ajuda a direcionar. Até quando você não sabe, né, como você conduzir aquela doença, vai saber te direcionar para qual subespecialista. Se vai ser, por exemplo, um neurooftalmologista, se vai ser, por exemplo, por um neurologista, e assim vai. Então, eu acho que você desenhar uma metodologia de atendimento e aplicar aquilo ali no seu paciente facilita, tira um pouco aquela necessidade de você eventualmente estar um dia estressado e esquecer de fazer alguma coisa. A partir do momento que você cria uma metodologia, aquilo ali fica mais fácil de você não comer bola. E qual que é a sua metodologia, mais ou menos? Claro que depende muito da queixa do paciente, mas, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente, estava até com uma fellow junto comigo, no consultório particular, e a paciente chegou com uma visão muito baixa. Né? Ela chegou com uma visão de movimento de mãos. Os meus pacientes no meu consultório, eles já entram com uma retinografia de grande angular e um OCT. E na hora que eu vi a retinografia de grande angular e o OCT dela, não justificava com uma acuidade visual de percepção de luz. Então eu verifiquei o reflexo pupilar e vi que já tinha um defeito pupilar. E aí, durante o decorrer, eu fui fazendo perguntas sobre que apareceu uma internação, apareceu uma alteração cognitiva, então a gente já sabe que aquilo ali pode muitas vezes ser mais central do que ser uma coisa do olho em si. Então, ao invés de eu virar e falar assim, não, eu vou pedir um exame, volta, faz uma angiografia daqui a 2, 3 dias, não sei o quê, eu já direcionei a ela e falei assim, olha, você até tem um problema de retinopatia diabética, não acho que seja a causa do seu problema agora, vamos fazer uma avaliação em paralelo. Você vai fazer uma avaliação neurológica e você vai fazer posteriormente uma avaliação com uma angiografia para ver se a gente vai precisar fazer laser, etc, que pareça ser uma retina isquêmica. E assim eu fui conduzido o caso. Então, você não pode pular etapas, entendeu? Se eu não tivesse visto o reflexo pupilar desse paciente, talvez eu ficasse um pouco vendido depois da avaliação da paciente. Carol, eu faço as primeiras consultas dos meus pacientes até hoje como se eu estivesse abrindo um caso novo na residência. Até hoje. Todos os pacientes que chegam para mim eu faço igual. Anamnese, antecedentes oftalmológicos, medicações em uso, antecedentes sistêmicos, biomicroscopia de segmento anterior, depois eu vou vindo de fora para dentro do olho. Eu faço essa metodologia, de fora para dentro do olho até chegar lá atrás. E aí depois eu vejo exames complementares, depois de exames complementares, hipótese de diagnóstico, conduta, depois reavaliação de conduta. Assim, todos os meus pacientes, até hoje, eu faço a mesma metodologia, desde que eu estou na residência. Igualzinho. Com isso, eu não esqueço de fazer nenhuma coisa. Não tem como eu esquecer de olhar como é que está a íris do paciente, porque eu sei que eu tenho que olhar em todos os pacientes. Eu não fica perdido, sabe? Se a gente não tem uma metodologia clara, igual o Edu está falando, eventualmente você acaba deixando de examinar uma coisa importante porque passou. Você não prestou atenção que tinha que olhar aquilo. Não, isso que eu ia falar, hoje em dia também com documentação, até pra gente se proteger, né? Acho que isso é outro tópico, assim, mas acho que hoje documentação, prontuário e uma assessoria jurídica ali alinhada realmente faz muita diferença. E o que eu estava pensando quando vocês estavam comentando sobre atualização, até sobre essa parte do dia a dia do consultório, é no meu viés bem forte para aplicar a inteligência artificial em quase tudo, né? Porque o doutor André, que é meu chefe, ele funciona dessa forma e ele ensina a gente também a usar a inteligência artificial a todo momento, que de fato eu acho que é o futuro, né?
vocês usam inteligência artificial para atualização? Ela está presente no dia a dia de vocês? O que vocês pensam sobre isso? Então, inteligência artificial não é um futuro, né? Ela é o nosso presente, tá? Eu tenho algumas formas como eu utilizo a inteligência artificial, tá? Ele pode te ajudar como tarefas simples, como simplesmente você criar um relatório do paciente, onde você consegue agilizar, né, tudo isso. Ele também te ajuda, existem formas, né, inteligência artificial, como por exemplo o Consensus, que é linkado ao ChatGPT. Você consegue pedir para ele te ajudar com artigo científico, tá? Para poder tirar uma dúvida de um paciente. Você pode inclusive conversar com o GPT e falar: estou com um paciente assim, assim, assado, me ajude com algum artigo sobre um quadro semelhante. Ele pode te ajudar com isso, então isso pode te ajudar durante a sua consulta. Existem ferramentas de inteligência artificial, eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Mas tem uma ferramenta que a gente utiliza, que é o Voicetone. A gente utiliza lá na nossa clínica, ele é integrado com o nosso sistema de imagem, onde ele consegue fazer um cálculo de lente intraocular no paciente de catarata, agilizando e diminuindo o erro, porque você digitar 49 onde era 47 pode acontecer, e com a inteligência artificial a chance disso acontecer é muito menor. Então tem diversas formas como você aplicar. Eu acho que você tem que entender como aquilo vai te ajudar, né, para você buscar a melhor ferramenta. Hoje tem ferramenta praticamente para tudo. Com certeza. Eu vejo o doutor André usando a todo momento inteligência artificial para relatório, como você disse, mas também para atualização, assim. Acho que elas avançam a todo momento, né? Enfim, acho que quando esse episódio for ao ar já vão ter outras novidades nesse campo. Mas o que eu acho mais interessante é que quando você faz uma pergunta sobre um caso, você mostra um caso para inteligência artificial e você pede para ela te ajudar com diagnósticos diferenciais, você pede para ela para embasar e para citar artigos científicos. Você fala onde você quer que ela procure as informações que ela vai usar na sua resposta. Porque acho que, ainda pelo menos na minha geração, acho que na de vocês também, a gente tem alguma insegurança, tipo, nossa, mas de onde que ele está tirando isso? Será que é seguro? Será que não é? Hoje em dia você pode direcionar onde você quer que ele busque as informações. E às vezes também eles mostram onde buscam, aí você pode ir lá ver, checar no artigo com o senso crítico, que a gente aprende através da metodologia e discussão. Não, nossa, Né? O importante é o prompt, é a forma como você pergunta. Muitas vezes, quando eu vou perguntar uma coisa para o ChatGPT, eu falo assim: comporte-se como oftalmologista, especialista em retina, com vasta experiência em retinopatia diabética. Utilize somente informações de revistas indexadas de grande impacto, como, por exemplo, Ophthalmology, American Journal e assim vai. É o prompt, é a forma como você pergunta. Não é só, tipo assim, como é que eu trato de macular diabético? Porque às vezes ele vai tirar do Google. Tem que tomar cuidado. Não, eu ia falar isso, acho que todos nós, né? Mas eu e a Clara, que a gente está agora no Fellow, acho que é algo que vai fazer parte da nossa vida, do nosso consultório. Acho que a gente já vai entrar, quando a gente entrar no mercado de trabalho, acho que muita gente que escuta, né, na SBO Jovem já tem que entrar pensando em como eu vou colocar a inteligência artificial na minha prática, como ela vai me ajudar. Porque é isso que eu vejo acontecer no Fellow, né, na Retina Clinic. Como que ela realmente faz você economizar tempo, otimiza seus processos, e isso tende a escalonar com essa evolução da inteligência artificial e principalmente da validação dela, né? A gente vê esses métodos serem cada vez mais aplicáveis e realmente validados. O que eu ia comentar complementando isso que você está falando, é que a gente tem que entender como que funcionam essas inteligências artificiais, né? Cada uma delas tem um funcionamento diferente. A gente fala muito de ChatGPT, porque é a mais comum de todas, e ela é uma inteligência artificial generativa. A gente tem que ter essa noção de como é o funcionamento. Se você perguntar para ela... Outro dia eu fiz uma pergunta muito simples. Quantos gols o Neymar fez pelo Santos? E ela me trouxe uma resposta errada. É uma resposta muito fácil de responder, né? Em termos, se você considerar uma inteligência artificial. Só que o que acontece? Aquele modelo de inteligência artificial do ChatGPT, ele não serve para responder esse tipo de pergunta.
A gente tem que saber como perguntar e que nível de resposta você pode esperar. Você entrega, igual vocês comentaram aqui, fazer um relatório. Vocês estão entregando um documento para o ChatGPT e pedindo para ele gerar uma informação a partir daquilo. Funcionamento perfeito, se a gente fizer desse jeito. Mas se você pedir para ele pesquisar no mundo alguma informação, pode ser que aquela informação que vem esteja desatualizada ou pode ser que ela esteja alucinada, né? A informação esteja alucinada. Então é importante demais conferir a referência, porque às vezes a referência vai estar lá, igual a Clarinha falou. Às vezes a referência vai estar lá, mas se você não for conferir dentro da referência como que está aquela informação, pode ser que ela tenha vindo errada também. Então, entender sobre o jeito de perguntar e qual é a limitação e como se usa cada tecnologia dessas aí é super importante. E nessas alucinações, eles conseguem escrever da maneira mais linda informações absurdas e você acaba acreditando se não for lá conferir. Fica tentador, né? Fica. E uma coisa que eu admiro muito em vocês também, além da toda a parte acadêmica, de oftalmologia, é que vocês sempre trazem muito estilo de vida, família, saúde, Badaró, corre Iron Man, que eu vejo, Edu tocando violão com a Mandinha. Eu queria saber, assim, como que vocês organizam o tempo de vocês e que orientações vocês dariam para alguém que está buscando esse equilíbrio tão difícil? O que eu acho que a gente tem que equilibrar isso aí. Esse equilíbrio tem que acontecer ao longo da vida, a gente não tem essa opção. O que acontece é que, eventualmente, esse equilíbrio ele não vai ser linear o tempo inteiro. Então, assim, numa época da vida, pode ser que você precise priorizar um pouco mais os estudos. Numa outra época da vida, por algum motivo, principalmente a gente que já está na fase de ter filho, a família acaba puxando um pouco mais, a gente acaba deixando umas outras coisas de lado. Fazer as coisas que gosta também a gente tem que fazer sempre, mas tem fase da vida que a gente faz um pouco mais, tem fase que a gente faz um pouco menos. Na época de fellow era trabalho pra caramba, estudo demais, atividade física no limite do bem-estar, mas não era o objetivo principal. E eu não conseguia fazer tudo que eu gostaria, mas eventualmente ao longo do tempo a vida foi passando, a vida foi melhorando e acaba que esse estilo de vida, de você poder usufruir da vida que a gente tem, usufruir das coisas que você gosta, usufruir da vida que você... das atividades que você tem prazer em fazer, tem que ser o nosso foco principal. Né? Então, assim, eventualmente não vai ser linearmente sempre do mesmo jeito, mas o foco principal no longo prazo tem que ser nesse equilíbrio, de equilibrar a família, a saúde, né? Cuidado com a nossa saúde orgânica, cuidado com a nossa saúde mental e o nosso trabalho também. Né? Isso eu acho que é essencial para o nosso dia a dia. E aí o que eu faço hoje é dividir a minha vida desse jeito. Assim, eu tenho horários separados para fazer cada uma dessas coisas. Eu tenho momentos que são negociáveis nas minhas atividades, tem momentos que são inegociáveis. Tem hora que não adianta, você não vai me ligar, você não vai me achar. Não tem como falar comigo em alguns horários do meu dia, que é o horário que eu estou separado para estar com a minha filha. Tem horários que você vai me achar dependendo, igual hoje, né? A gente está conversando aqui no horário fora de horário de trabalho. Tá tudo bem. Eu negocio esse horário com você. Mas se você quisesse marcar no horário que eu estou levando ela na escola, você não ia conseguir marcar comigo. É um horário inegociável para mim, entendeu? Eu acho que é isso, a gente se conhecer para saber o que é negociável em qual momento diferente da vida e se conhecendo para poder projetar isso no longo prazo, né? Para trazer esse bem-estar de longo prazo aí. E uma coisa, Badaró, complementando, que eu acho que assim, não é incomum a gente ver uma pessoa com aquele estilo de vida maravilhoso, a gente querer ter igual, que a gente tem que entender que cada um vai ter um estilo de vida diferente dependendo da personalidade da pessoa. Vou dar um exemplo. Malhar é super importante, eu adoro malhar, eu não consigo malhar à noite, eu não consigo deixar para malhar mais tarde. Então, o que funciona para mim? Eu acordo às 5 e pouca da manhã, vou malhar e pronto, acabou. Então, assim, eu não conseguiria, às vezes eu saio do trabalho e, assim, eu não trabalho por muitas horas ao longo do dia, mas quando eu trabalho intensamente, que é para otimizar. Quem me ensinou isso foi o Badaró, tá? Durante o Research Fellow. Eu lembro muito, assim, Badaró, mas você vai marcar todos os pacientes nesse dia, Badaró, vai ficar muito maçante. Por que você não faz 2 dias? Ele disse, prefiro me sacrificar de uma vez só do que ficar me sacrificando aos poucos. Então é isso, quando eu tento condensar, entre aspas, o meu trabalho de uma forma que depois eu vou ter mais tempo livre para fazer as outras coisas que eu quero fazer. Mas assim, é o que eu falei, nem tudo que funciona para o Badaró vai funcionar para mim, e o que funciona para mim vai funcionar para o Badaró.
Você tem que achar o que funciona para você. E aí é tentativa e erro. É autoconhecimento, né? Eu lembro na época do Fellow, gente, nossa, eu estudava. Assim, eu fiz o Fellow e fazia o doutorado em conjunto. Era tudo junto ali. Era assim, uma loucura. Ajudava em um monte de pesquisa, trabalhava pra caramba fora, trabalhava dentro da escola, fazia as pesquisas todas. Foi um período muito sacrificante para mim. Mas assim, naquele momento ali eu abri mão de muitas coisas pessoais em termos de coisas de cotidiano, assim, mais pessoais. Mas me trouxe um bem-estar profissional muito grande e que eu colho frutos até hoje. Não existe viver aquela vida que eu vivi durante alguns anos ali, não existia viver aquilo ali o resto da vida, não é factível. Mas durante alguns anos aquilo fez muito sentido. Então eu acho que talvez a resposta do que você está falando é isso, é saber que horas que está na hora de pisar no acelerador de uma coisa, que aquilo vai te trazer um benefício no longo prazo e que horas está na hora de parar de acelerar também. Porque também eu não acredito na teoria de quem tem que viver na good vibes a vida inteira, não, sabe? Tem que ser feliz todos os dias. Não é todo dia, não, cara. Tem dia que é trabalhar e fazer o que tem que fazer, e aí deixa para ser feliz de noite. Mas durante o dia você vai fazer o que tem que ser feito ali, que infelizmente às vezes não é o que você quer. E assim, faz parte do crescimento da pessoa. A pessoa tem que passar por estresse, a pessoa tem que passar por preocupação, ela tem que passar por fases da vida para ela crescer, senão não tem jeito. Ai, esses relatos de vocês estão me tocando bem ali, porque eu vou começar semana que vem, né? O Fellow já me mandando, semana que vem na outra. Já me mandaram um curso de pesquisa antes mesmo de começar, eu tô assim. Então, Engole, vai faz tudo. Abraça todos os ursos que aparecerem no caminho. Vai pegando tudo que puder. Você vai se sacrificar, vai aprender muito, vai ser muito gratificante. Eu deixei algumas coisas importantes passar ao longo desses anos que eu fiquei nessa tocada pesada, sabe? Umas coisas que eu não gostaria de ter deixado, mas eu precisei escolher. E pelo fato de eu ter esse norte muito claro de onde eu queria chegar, e essa coisa que o Edu está falando de autoconhecimento, né, de saber o que era importante para mim, eu tive que abrir mão de algumas coisas importantes, mas eu não me arrependo de nada, porque eu tinha um foco. Eu acho que é importante isso, é ter um foco. Vai chegar lá semana que vem, já chega com esse curso feito. Você vai estar bom com isso, entendeu? Já certificado direitinho lá para eles. Eu acho que ouvindo, né, Clara, a gente está tendo a oportunidade de conversar com pessoas, como a gente comentou, assim, de muito sucesso e acho que esse é um denominador comum, com certeza. Eles falam que a trajetória, enfim, tem momento para tudo e é muito importante saber aonde você quer chegar, né? Acho que talvez essa seja uma decisão difícil, assim, para nós jovens, porque hoje em dia a gente vê tantas possibilidades, sabe? Assim, tantos nichos, aquilo que a gente conversou sobre ser um expert. Você pode se subespecializar em tanta coisa e no meio do caminho você pode se interessar por outra. Enfim, acho que hoje em dia a gente está vivendo uma época que tudo parece possível, porque parece que tudo é acessível e a gente pode ficar um pouco perdido, assim. Então, acho que um pouco de objetividade e principalmente, como vocês comentaram, intenção na hora que você vai fazer cada tarefa é algo que se torna um diferencial mesmo, né? Na carreira, de você ter intenção, né? E eu adoro livros de produtividade, a gente estava até conversando sobre isso, né, Clara, antes da gente entrar aqui. E tem alguns livros que falam exatamente, não sei se vocês leram, mas vocês poderiam escrever esses livros, porque é exatamente isso que eles falam. Tem um que chama Deep Work, que fala bem isso, de você ter muita intenção no horário que você está fazendo cada coisa. Eles falam sobre entrar no The Zone, né? Quando você consegue um foco realmente alto, assim. E tem outros, tipo, de métodos de você ser uma pessoa produtiva, como, tipo, Getting Things Done, tipo, realmente, são muitas opções, e objetividade e clareza aonde você quer chegar, mesmo entendendo que esse caminho pode, talvez, mudar, como até o meu já mudou algumas vezes, é realmente muito, muito interessante. Obrigada por compartilhar tanto aí. Isso que você falou eu acho muito, muito interessante mesmo, Carol. Intencionalidade. A intencionalidade é essencial para o nosso bem-estar, para você não sair fazendo a vida de forma aleatória. Né? E a intencionalidade, para você descobrir qual é a sua intenção com aquela atitude, você tem que ter autoconhecimento. Então, é dali que as coisas passam, no meu ponto de vista. Se você junta com isso a capacidade de estar com a tecla ligada ou desligada das tarefas, né? Por exemplo, vou trabalhar. Liguei a tecla do trabalhar, desliguei todas as outras. Eu vou curtir, vou aproveitar, eu liguei a tecla de aproveitar. Vou desligar a tecla do trabalho.
é isso, sabe? É essa capacidade de poder desligar as coisas aí quando elas não fizerem sentido e ligar as que realmente fazem. Aí aumenta muito a produtividade mesmo. Acho Gente, que você vem com uma coisa. eu sabia que essa conversa ia ser boa, mas foi ainda melhor do que eu esperava. Eu amo que vocês conseguem abranger todos os assuntos, então tô realmente muito feliz de ter vocês aqui com a gente. A gente que Sim, tem que carinha. E assim, você sabe, assim, sua mãe é uma pessoa que tem essa essência também. Ela sabe trabalhar, sabe curtir. E assim, é só você seguir os passos. e ainda mais agora, né, que a gente está no momento que a gente tem esses cursos, tem o Orbit, tem essas outras novidades aí que tenho certeza que vocês vão organizar pra gente. Esses caminhos ficam mais claros, né? E também esse acesso, né? Acho que isso é um dos objetivos da SBO Jovem, a gente realmente mostrar o que pode ser feito e você poder estar em lugares onde as coisas se retroalimentam e você fica pensando no que você pode melhorar, é realmente incrível. Essas conversas são ótimas. Muito obrigada por terem aceitado estarem aqui com a gente hoje. É um enorme Imagina. prazer, gente. A gente aprende muito com vocês também. Aprendi bastante escutando as opiniões de vocês. Obrigado pelos insights. Obrigado e parabéns, porque é um sucesso, assim, de todas as pessoas, várias pessoas super queridas e importantes passaram por aqui, então eu fico super honrado, a gente fica super honrado com o convite, e assim, eu vou falar infelizmente, não dá para botar todo mundo, mas vou também agradecer aqui pelo Rosman, pelo Lucato, pelo Ricardo, e por essa oportunidade de poder bater esse papo, muito legal. Geralmente, quando tem podcast assim, depois que passa uma temporada, vocês começam a convidar a pessoa de novo, tá? A gente está disponível. Segunda temporada, eu acho É, ótimo. aí a gente muda o tema, fala sobre outra coisa, mas a gente quer estar aqui de novo. A gente volta, tá? Por favor. E gostaríamos de convidar vocês também para ouvirem o nosso episódio anterior com o Dr. Flávio Macorde, onde falamos sobre aperfeiçoamento de carreira e educação continuada. E também lembrar que todo mês teremos novos episódios com convidados inspiradores, como o Edu e o Badaró.